E aí, tudo beleza? Vamos lá, vamos começar mais uma live, mais uma semana, mais um plantão aqui com vocês. Graças a Deus. Boa noite aí para quem tá chegando, ou sei lá, bom dia, boa tarde aí para quem vai ver depois. Vão entrando aí. Vão entrando porque hoje todo mundo tem que estar aqui, hein? Todo mundo tem que assistir. Se não ao vivo aí depois você que está chegando também, tem obrigação de assistir, hein? De pegar as dicas que hoje a gente vai dar aqui. Vamos falar bastante sobre idioma aí, galera que está querendo estudar medicina na Argentina. Fica aí, porque a gente vai dar muita dica hoje para vocês em relação ao espanhol, em relação ao idioma, o que vocês precisam saber, o que vocês já podem começar a aprender, de que forma, o que é mais importante, o que é menos importante, qual o foco ou quais os focos que vocês já podem dar desde agora. Vamos falar tudo sobre isso, tá? Então é importante vocês nos acompanharem aí. Enquanto vocês vão chegando, essa, aliás, vai ser a temática do dia, tá? Estarei aqui com o Davi, amigo meu, professor de espanhol na Argentina, para brasileiros aí que já fazem medicina lá. Professor top aí, eu diria que é um dos melhores para quem está querendo aprender, para quem é brasileiro e está querendo, brasileira, estão querendo ou está querendo aí aprender o idioma, acelerar o processo ou encurtar o caminho, acho que ele tem bastante informação para compartilhar com a gente. Já vi que ele está aqui, mas eu tenho alguns recadinhos aí para deixar com vocês e daqui a pouquinho eu já coloco ele aí comigo para a gente conversar. A gente vai falar também do curso nosso, tá? Não é o foco hoje, hein? Não quero que você saia achando que nós vamos vender coisa, não. Pelo amor de Deus, não é esse o foco. O foco é te ensinar algumas coisas que você já pode aprender, tá? Rodrigo, mas eu já tô na Argentina, não me interessa. Interessa também, tá? Tem algumas coisas que vocês podem fazer antes de viajar e tem outras coisas que vocês devem fazer quando vocês já estão na Argentina, tá? Então o nosso foco hoje vai ser exatamente trabalhar essas duas vertentes aí, certo? Aí depois, obviamente, quem quiser entrar nesse curso nosso que começa amanhã, ao final aí eu concedo, eu dou um descontão daqueles lá para a gente poder fechar a turma. Eu acho que ainda tem 2 ou 3 vagas para entrar nessa turma que começa amanhã, tá? Mas enfim, quer entrar já na turma do ano que vem, de fevereiro, também dá para usar esse desconto, beleza? Mas o foco vai ser ensinar também, tá? Também não, o principal. O principal vai ser trazer algumas dicas aí para vocês. Muita gente me pergunta, né? Ah, Rodrigo, o que eu posso fazer estando ainda no Brasil? Eu só começo o ano que vem, eu só vou no meio do ano que vem. Tem muita coisa que você precisa saber que já dá para iniciar em relação a algumas rotinas que você tem aí no seu dia a dia, para você já ir aprendendo com mais facilidade o espanhol e trabalhando esse ouvido, trabalhando essa fala. A parte escrita, então, nem se fala. Tem muita coisa que a gente pode compartilhar com vocês, que a gente entende que quando você tem essa lição de casa antes de ir, você chega lá muito mais preparado e preparada, tá? A qualificação para quem está pensando em ir estudar na Argentina é muito importante, gente. Eu falei na última reunião que eu fiz com os nossos assessorados aqui, mês passado, do quanto de pessoas que desistem na Argentina, que voltam, né, que vêm embora para o Brasil por conta do idioma, tá? A gente tem um índice alto de pessoas que desistem, infelizmente, por várias razões, né? Já fiz até uma live aqui onde eu falei sobre isso, mas o idioma está entre as principais razões, porque vocês deixam o idioma para lá, vocês pensam em tudo, vocês pensam na documentação, vocês pensam na moradia, vocês pensam na grana, vocês pensam em tudo, mas vocês não têm a lição de casa de já começar antes essa questão do idioma, tá? Super importante. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, eu tô pegando minha cola aqui, eu tô enrolando vocês aí, porque eu tô procurando um negocinho que eu fiz aqui pra gente poder conversar. Já vejo que tem bastante gente aqui, legal, legal. Ó, galera que tá chegando pela primeira vez aí, tô vendo também que tem gente, pelo menos, que eu não conheço aqui, gente nova, hein? Toda segunda-feira, live comigo aqui no Instagram e também no YouTube. Hoje não tem no YouTube, tá? Hoje é só no Instagram. A partir da semana que vem a gente volta lá no nosso canal do YouTube que tem
crescido absurdamente. Quem não conhece ainda, vai lá no YouTube depois, joga lá Numes Intercâmbio, a gente já está chegando a 3.000 inscritos em tão pouco tempo, de forma orgânica. E eu estou muito feliz pelos resultados, pelos comentários de vocês nos vídeos que a gente toda semana disponibiliza lá, né? Semana passada subiu um vídeo, quem não assistiu, vocês me perguntam toda semana sobre, aliás, todos os dias alguém me pergunta sobre isso e eu falo disso todo santo dia. E eu resolvi fazer um vídeo, já tinha feito, né? E subiu semana passada no nosso canal do YouTube, que é sobre trabalho na Argentina. Muita gente precisa trabalhar e eu entendo, mas é importante saber de algumas coisas. Então lá eu falo em relação à documentação para trabalho, lá eu falo em relação ao que pode ser feito, ao que dá para ser feito, de que forma que poderia ser viável conciliar com o curso de medicina. O que mais que eu falei lá? Galera que já tem uma formação aí, enfermagem, fisioterapia, nutrição, enfim. Falei bastante também sobre essas questões aí de revalidação de diploma do Brasil na Argentina. Ficou um vídeo pela temática até que curto, ali um videozinho de 10 minutos que vocês precisam assistir e compartilha aí com mais pessoas que estão querendo ir para a Argentina, tá? Tem coisas lá que eu falo que poucas pessoas falam para vocês. As pessoas vêm aqui e falam, vai lá que você vai trabalhar. E não é assim, você precisa saber de algumas coisas que são importantes. Assim como o idioma que a gente vai falar hoje, nas próximas semanas também eu vou fazer uma live só para a gente falar de trabalho. Eu vou trazer gente aqui que trabalhou na Argentina para compartilhar as experiências com vocês, tá? Então era esse o recado. Lembrando que toda segunda-feira, estou vendo 12 aqui na minha tela, toda segunda-feira eu estou aqui com vocês, galera que é nova aí, beleza? Toda segunda às 7 horas eu paro o que eu estou fazendo aqui, é de lei, já está ali reservado, não marco mais nada para vir aqui abrir o YouTube, abrir o Instagram para a gente trocar essa ideia. Fica à vontade para mandar as dúvidas de vocês, hoje vai ser mais interativo, o professor vai estar aí com a gente para ensinar vocês um pouquinho aí nessa uma horinha juntos. Mas sempre eu tô aqui no plantão de dúvidas, tá? Semana que vem é um plantão de dúvidas bem especial aí pra gente falar de bastante coisas, mas também coisas que vocês podem interagir mandando as perguntas aí pra mim, beleza? Eu tô aqui, tenho esse compromisso com você e eu quero que, se você também está fazendo planos para ir para a Argentina, tenha esse compromisso comigo, tá? Informação nessa hora é muito importante, tá? Não só para vocês aí, eu faço isso aqui porque é importante para nós também. É muito importante que você chegue na Argentina sabendo de tudo ou praticamente tudo dentro daquilo que a gente pode te passar, né? E deve te passar, beleza? Então você tem esse compromisso comigo aí toda segunda-feira. Vamos lá, deixa eu dar uma repassada aqui, ver quem tá aqui já comigo. Thaís, Letícia, Daniel, Cris, deixa eu ver se eu lembro de alguém aqui. Duda Guedes, esse nome não me é estranho, acho que já estava aqui semanas atrás. Gisela também. Michel, Davi tá aí já te chamo, Davi, segura aí. Professor Márcio Rodrigues, seja bem-vindo, professor, é sempre bom ter professor aqui com a gente, hein? Seja bem-vindo. Raiza, acho que é assessorada nova, hein? Tô lembrando desse nome aí. Seja bem-vinda, Raiza também, não sei se é assim que eu falo certo o seu nome, mas seja bem-vinda, Vitória, Priscila, Heloísa, Eduardo também, esse nome não me é estranho, tá sempre aqui com a gente. Até colocou aqui, olá mi gente, é isso aí, vamos treinar o espanhol, gente. Aliás, que vocês tiverem de dúvidas sobre o espanhol, manda aí já, tá? Deixa nos comentários aí que daqui a pouquinho eu volto nas dúvidas de vocês pra gente poder levar pro professor aí. Eu não sou professor de espanhol não, hein? Então eu trago quem é especialista aqui para falar com vocês. Bianca, Fernando tá aqui com a gente. Fernando tá aí também toda segunda presente. Obrigado, cara. Obrigadão, viu? Caio também, Caio RJ, Gigi, tá aí, obrigado, toda segunda também participando, desde que se tornou aí membro da nossa família, né? Aqui não tem assessorado não, tem membro da família, desde que se tornou membro aí, ela tá sempre aqui com a gente, bem legal. Francileide, se é que eu imagino, sempre ativa no nosso grupo do WhatsApp, muito bom, seja bem-vinda. Graciane também sempre aqui com a gente.
Legal demais, gente. Legal, Letícia. Boa noite, boa noite. Vamos lá, deixa eu colocar então aqui o nosso amigo, nosso professor Davi, pra gente. E hoje dá-lhe água aqui porque o tempo tá seco demais. E aí, Davi, meu amigo, boa noite. Boa noite, como Eu vai? vou muito bem, e você? Tudo bem, tudo Que bem. É ótimo. a minha primeira live, então estou consertando tudo aqui para cá. A minha eu já fiz algumas dezenas, talvez centenas, mas a gente sempre fica meio apreensivo, assim, o que será que vai sair dessa vez? Mas O que vai o rolar, que vai né? rolar? Mas vai sair coisa boa aqui, porque acho que o assunto é bem interessante aí, né? Eu também acho bem interessante e bem necessário também. Aliás, ó, deixa eu apresentar aí, para quem não conhece o Davi, para quem segue a gente aí. Davi é professor nosso aqui do nosso curso de espanhol. É um amigo que eu fiz na Argentina. E eu diria que é um dos melhores aí para ensinar brasileiros que querem estudar medicina ou qualquer curso na Argentina. Você quer ir para a Argentina? O ideal é você estar aprendendo com quem é da Argentina. Até por conta das variantes do idioma do espanhol na América, na Europa, e a gente vai falar disso também. Mas é importante que você esteja com um nativo. E o Davi é o cara para isso. Davi, se apresenta aí, fala um pouquinho mais de você. Bom, eu sou David, todo mundo me chama de Dave. Eu sou tradutor de inglês, também falo português. Eh, Fui formado em tradução faz 7 anos já. E faz uns 5 que eu, além de trabalhar com tradução, também trabalho com aulas e dou aulas de espanhol para brasileiros que vêm para aqui para estudar principalmente medicina, né? Eh, e é isso. Eu também tenho essa conta onde eu vou lançando algumas dicas linguísticas e algumas curiosidades assim aleatórias, tanto do espanhol quanto de outros idiomas, porque eu sou muito nerd das línguas. Ah, e é isso, basicamente. Sou muito nerd das línguas. Foi isso mesmo? Muito. Gosto muito. Gosto Que dessas curiosidades que te deixam assim meio... Tipo, quando eu entendi que breakfast era porque você rompia o jejum, literalmente, sabe, em inglês. E foi como... Eu adorei. E adoro descobrir essas coisas sobre por que falamos o que a gente fala. que legal, que legal. Aliás, o português dele aí vocês estão vendo que é perfeito, né? É perfeito, sim. Não, Você é sempre modesto, fala, o meu português. Você agora há pouco colocou um vídeo aí no seu Instagram. Eu vi. Aliás, quem não segue o Instagram dele aí, por favor, segue aí depois. Para quem está assistindo depois da live aqui, depois do ao vivo, eu também vou deixar na descrição o seu Instagram para que todo mundo possa te seguir e acompanhar as dicas que você traz. E há pouco, agora à tarde, você colocou ali, o pessoal aqui da Argentina que quer me ver passar vergonha, vai lá para ver eu falar português. Ó, vou falar um negócio para você, meu amigo. Tem gente que aqui do Brasil não fala o português que você fala, pode ter certeza disso. você vê que eu estou tudo vermelho, né? Não, cara, não, parabéns, porque você sabe, você é um estudioso da Obrigado. língua, você sabe o quanto que é difícil aprender português, cara. É igual de difícil que aprender espanhol, não, é menos difícil do que aprender inglês. É menos difícil, porque espanhol e português são idiomas super, super, super similares. Eles têm um 87% de similitud léxica. Isso que Legal, significa que 87% das palavras em espanhol e em português são as mesmas ou escrevem de um jeito muito, muito similar. muito O que similar. pega é esse 13% É, que fica meio ó, complicado. mas legal, você falou de uma coisa aí que daria já para eu te perguntar uma coisa, porque o que eu vejo mais aqui são os alunos deixando para aprender depois, na prática, sem essa preparação prévia, porque acreditam que essa similaridade aí entre as línguas já é o suficiente para saber das coisas, e aí cria-se aquela máxima de que, eu já sei, eu vou me virar, eu entendo, eu sei falar. E eu acho que não é nada assim quando a gente vê essas pessoas chegando aí na Argentina, né?
sim, você tem. Deve ter gente que se vira sem aprender, lógico, porque sempre tem gente que tem facilidade para idioma, né? Mas é bem difícil, porque aí você fica meio abalado pelos diferentes sons que a gente tem, eh, e realmente tem algumas palavras que não têm absolutamente nada a ver umas com outras, e são palavras ou que você usa muito no cotidiano, ou que fazem algumas funções dentro dos textos e tal, que fazem com que você entenda uma oração para um lado ou para o outro, né? E aí é quando você fica mais confuso. E é o que causa maior dificuldade, eu diria, porque aí quando o cara chega aí e começa a ouvir, ele fala, meu Deus, ele imagina uma coisa, ele está acostumado às vezes a aprender até de uma forma mais pausada, e quando ele chega aí e começa a ter contato, aí vem toda aquela dificuldade. A gente tem, aqui no Brasil é muito mais comum, é um absurdo isso, mas é muito mais comum a gente aprender nas escolas o inglês, né? Aí, assim, aí tem escolas que vão te ensinar muito bem, você já sai muito bem no inglês, e tem escolas que é literalmente para inglês ver, só tem lá para que é uma expressão que a gente usa bastante aqui. Você acha que quem já aprendeu o inglês, por exemplo? Porque eu recebo muita gente falando assim, ah, Rodrigo, eu falo inglês, e eu fico assim, hã? E daí? Tá? Não vai servir para nada aqui. Mas vamos ajudar essas pessoas. Você acha que quem aprendeu inglês em algum momento teria uma certa dificuldade para colocar uma terceira língua aí para aprender mais rápido? Eu acho que fica mais fácil, é, porque é assim, quando você aprende um idioma de adulto, você tem outras ferramentas de onde tirar informação Uhum. para aprender certas coisas. Eu falo inglês, eu aprendi inglês com 7 anos, falo faz 25, Cara, é, então já inglês é uma segunda língua para mim. Eu falo português faz menos de 10. E saber inglês e ajudou especialmente na fonética. A fonética do português é bem diferente do que a fonética do espanhol. O espanhol tem o som da vogal, por exemplo, das vogais, é muito simples. É somente um. A, E, I, O, U. Não uhum. tem vogais nasais, não tem diferentes tipos de acento. Então, eu saber a fonética do inglês me ajudou a entender que é uma vogal nasal, por exemplo. Uhum. O A com tio de São Paulo, por exemplo. Que eu Uhum. não teria sabido se eu soubesse só espanhol, por exemplo. Que legal, legal você falar isso, porque pensando do lado inverso, a maior dificuldade, acho que para o argentino em relação ao português são essas vogais que levam esses sons diferentes, né? Eu sofro até hoje. Não, pô, você mandou um São Paulo aí, perfeito demais, cara, perfeito, caramba, caramba. Mas olha, Ah, vou te confessar, é um estresse mental às vezes, tipo, porque eu sou ciente que eu tenho que falar certo, porque leva um desgaste mental. Mas, mas é prática também, né? Muito da sim, prática. E, aliás, isso é um diferencial para quem quer fazer aula contigo, você falar português, porque eu acho que dá uma certa tranquilidade também para quem está começando, né? Porque às vezes a gente fica com aquele sim, receio. sim. Eu tento sempre apresentar o espanhol desde que os alunos já conhecem do português, porque aí fica mais fácil para vocês. Então, se eu Uhum. explico, sei lá, um tempo verbal, presente simples, e eu só faço explicação em espanhol, e eu só mostro os exemplos em espanhol e tal, como você vai aprender? Se eu te falo que o presente simples do espanhol é igual do que português, se conjuga do mesmo jeito, se usa para as mesmas coisas e tal, aí você já tem, ok, então eu uso do mesmo jeito. Você Uhum. tem essas ferramentas que eu não poderia aplicar, por exemplo, para crianças. Porque uma criança de 6 anos nem sabe o que é o presente simples em Claro, português, nem claro, em claro. inglês, nem em Não nada. vai conseguir fazer essa associação, e essa associação você fazendo ela com o português ajuda muito, muito mesmo. Meu amigo, me diz uma coisa assim, que dica que você daria para a gente começar com dicas assim, que eu acho que é bem importante isso. A galera precisa começar a levar a sério essa história do idioma, do espanhol. Às vezes eu quero falar disso também, às vezes a gente chega na Argentina não sabendo e isso soa para o argentino de uma forma que talvez possa até
da nossa parte, ser entendida como, sei lá, uma pessoa antipática, um país que não nos recebe bem, e às vezes está relacionado ao idioma, mas nós vamos falar mais disso daí. Eu queria que você me falasse, assim, quem está aqui, tem gente que vai agora, o ano que vem, por exemplo, o que que daria, qual o primeiro passo que a pessoa já tem que dar para começar a sair do zero ali para destravar o espanhol, estando ainda no Brasil? Estando ainda no Brasil, agora que a gente está na era da internet, na era das redes sociais e tal, é bem mais fácil, Sim, porque daí você consegue acompanhar conteúdo nas redes em espanhol, assistir vídeos, assistir seriados e tal. Então, eu sempre recomendo, uma das primeiras coisas que eu recomendo é que você pegue um seriado que você já viu, já assistiu 3 milhões de vezes, que você já sabe todos os diálogos, de princípio até o fim, e você assista na outra língua. Porque perfeito. daí você não vai ficar preso na história, porque você já sabe quem morre, quem tem um bebê, quem, sei lá, e você pode focar em tentar entender a linguagem. Legal. É, mesma coisa com ler um livro que você já conhece, é, a, seguir a criadores de conteúdo que falam sobre idioma, que falam sobre temas que você tem interesse. Por exemplo, não sei, se você gosta muito de medicina, já que a gente fala sobre isso, ok, tem qual é uma conta de Instagram que poste conteúdo de medicina em espanhol? Então aí, pelo menos, você já vai num tema, num tópico que você gosta, e você vai incorporando esse conteúdo aos poucos. Isso como primeira dica. Como segunda dica, vai soar meio idiota, mas vocês não têm que ter medo. Não tem que ter medo nem de errar, nem de falar aqui, porque você aprende errando E faz parte do. e faz parte do processo e depois fica muito engraçado. Depois, anos depois, você lembra dessa burrice que você falou e você ri. E isso é muito legal também. É, eu me lembro de uma vez que tinha uma galera que fez um bolo para mim, porque eu estava lá no Brasil visitando amigos e tal, e eu comi e eu falei que o bolo estava esquisito. Esquisito aqui na Argentina significa que estava delicioso. Então Uhum. todo mundo ficou meio, até que Fiquei. eu expliquei e a gente riu. E pronto, foi uma situação meio constrangedora no momento. E E, agora eu conto rindo muito. e isso pode acontecer com o brasileiro quando chegar na Argentina também. Ele se deparar com alguma. Lógico. Tem alguma outra palavra assim que você já adiante que é diferente? A gente fala, ó, cuidado, quando vocês ouvirem isso daqui, atenção. Me pega muito a diferença que a gente tem na palavra copo, tipo um copo d'água, Uhum. que a gente fala vaso. Sim. E vaso, o vaso sanitário, aqui fala inodoro. E copa é uma xícara, e Uhum. xícara aqui se chama taça. Uhum. Essa mistura me enlouquece às vezes. É uma, Com isso a gente tem uma bastante, confusão. bastante E, problema. e aqui para nós, muitas palavras, em espanhol também, mas aqui é incrível como, às vezes, a mesma palavra ela dá o significado para várias coisas, né? Aqui você falou de vaso, nossa, aqui pode ser um vaso de flor, um vaso de planta, um vaso sanitário, um vaso para várias situações, para várias coisas possíveis e Sim, imagináveis. sim, sim. É Sim, incrível isso. tem várias. E na Argentina é comum também isso acontecer. Acho que é importante também as pessoas saberem. E muitas das coisas são regionalizadas também, né? Muitas das coisas são presentes na Argentina, mas talvez num espanhol, não sei, de algum outro latino ou de um espanhol mesmo lá de origem, talvez não exista ou talvez seja diferente, né? Acontece mais ou menos o mesmo que acontece nas diferentes portugueses que tem no mundo. Português de Exato. Portugal, países da África, é a mesma coisa. Quem É, aprendeu, ô, Davi, quem aprendeu o espanhol? Quem aprendeu o espanhol da Espanha, você acha que precisa de alguma complementação, alguma coisa a mais para começar, para se dar bem na Argentina? para começar, não. O idioma base é o mesmo para todo mundo. Então, você vai se virar bem. Vai ter Uhum. algumas palavras que vão ter significados muito diferentes e que possam te pegar, te confundir um pouco no Claro. começo. Mas, assim, para começar, qualquer espanhol é útil.
Legal. Eh, Isso é Qualquer um. importante, isso é Mesmo importante. eu nas aulas eu tento abarcar mais ou menos muitos eh, muitos sotaques, muitas palavras, o conteúdo, o material de enseñanza de espanhol para estrangeiros é quase tudo feito na Espanha. Então está muito focado a você que vai aprender para ir morar na Espanha. Então eu Uhum. sempre tento, ok, o livro fala isso aqui, mas na Argentina se fala de um outro jeito, essa palavra só se usa aqui, aqui a gente fala assim, o material multimédia, tipo áudio, vídeo e tal, desses livros, incorpora diferentes sotaques, gente de diferentes nacionalidades, os vídeos que eu adiciono na aula também, eu tento sempre que seja bem, o mais abarcativo possível, mesmo que a gente vai usar somente o espanhol aqui rioplatense de Buenos Aires. Porque também, mesmo dentro do país, aqui a gente tem sotaques muito diferentes. Eu sei que com Anumes tem gente que vai para Rosário, por Uhum. exemplo. O Uhum. espanhol é diferente e a cidade está a uns 200 quilômetros. Porque acontece a mesma coisa que acontece no Brasil. O português do norte do Brasil é bem diferente do sul. Exato, exato. Não, isso é comum, mas isso também não deve ser motivo de preocupação para quem vai começar agora. Para Não, foca nada. numa vertente ali, depois você vai se adequando, você vai se regionalizando ao lugar que você está. Isso é comum, o importante é aprovar. A única coisa assim que eu acho que deve se preocupar é quem vai fazer essas provas de proficiência, né? CL, CELU, essas provas, elas já exigem que você tenha uma vertente única, assim, né? É provável que elas te vão, tipo, levando a uma variante do espanhol, acontece igual na enseñanza do inglês. Sim. Algumas são mais britânicas, outras são mais americanas, mas aí a preparação mesmo para esses exames vai te levando Uhum, para você chegar vai te até aí. conduzindo, né? Vai te conduzindo ao que você precisa. E Isso. você falou dessa adaptação que é legal, que precisa ter nesse curso, que a gente fez questão de que acontecesse isso nesse curso que a gente vai começar amanhã. E uma coisa que eu queria que você falasse também a respeito desse curso é com essa adaptação que a gente conseguiu fazer para quem vai estudar medicina, né? Porque eu acho que também tem um grau de dificuldade em relação a algumas terminologias, algumas coisas diferentes. E acho que você conseguiu trazer alguma coisa da carreira para quem está começando, obviamente, né, gente? Vocês não vão cobrar coisas que vocês vão ver lá no internato de vocês. A ideia é iniciar. Então, eu queria que E você também porque falasse também um eu não sou pouquinho do... médico. Exato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também do que dá para abordar já desde o início, assim, para quem está nesse nível mais básico. É, o que a gente mais vai focar depois vai ser em tentar entender os textos acadêmicos, não tanto o vocabulário da medicina, porque o vocabulário da medicina, tanto do português quanto do espanhol, ele vem do latim. Então as Uhum. palavras são mais ou menos as As mesmas, mesmas. muito similares. Deve ter alguma variação na escrita, pode ter alguma coisa assim, mas o importante é entender o texto, ou a estrutura do texto acadêmico escrito em espanhol. Eh, e daí é ler, basicamente. Uhum. É ler, é ouvir. Tem um monte de podcast também que deve ter falando sobre notícias médicas. Sei lá, vai na Wikipedia e pesquisa corpo humano, e daí lê a Wikipedia. Eu não deveria estar falando que a Wikipedia é fonte, talvez não, mas para treinar o espanhol, que é o objetivo de vocês, super serve. Sim, 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 é super válido. E a ideia aqui é fazer com que a rotina seja alterada. Porque o que acontece aqui muito? Ah, eu vou para a Argentina, beleza. Aí tem toda aquela parte mais burocrática, aquela coisa da tomada de decisão, aí decide-se por ir e começa a se planejar em relação a tudo e deixa o idioma. E a partir do momento que a pessoa decide ir, uma coisa que tem que mudar na cabeça das pessoas é essa preparação. Elas precisam começar a mudar a rotina um pouquinho. Então você começou a falar de coisas aí que a pessoa já pode introduzir no seu dia a dia. Eu dou as mesmas dicas aqui para os nossos assessorados. Eu falo muito dessa questão de, pô, vai lá e assista uma série que você gosta, ouça uma música em espanhol que você já tem em algum momento ouvido e tenta ali identificar as palavras, tenta ali ir fazendo as conexões.
identifique essas diferenças que tem entre o idioma para você não passar ou evitar um pouquinho esses perrengues. Ouça podcast, né? Agora a galera gosta de podcast. Pô, vê um podcast aí de um assunto legal que você gosta. Eu falo também sobre, pô, muito cuidado também com o que você vai consumir, porque às vezes você fica igual um doido aí querendo consumir tudo e aquilo faz mal. Você tem que consumir nesse momento aquilo que você gosta. Então, pô, se você gosta de, sei lá, gosta de futebol, cara, vai ver notícia do futebol da Argentina, vai assistir um Super. jogo ouvindo ali um narrador da Argentina. Mude a dinâmica do dia a dia, aquilo que você faz no Brasil em português, tenta ir virando a chavinha aos poucos para o espanhol, né? Ah, eu gosto de ler, sei lá, eu gosto de ler sobre horóscopo, sei lá, ler horóscopo em espanhol, faço o mesmo, mas em espanhol. Dentro disso, o que você acha que, para nós brasileiros, a gente que chega aí, qual que é a maior dificuldade nossa, assim? Aonde está o ponto que você fala, caramba, os brasileiros têm esse problema em comum? Eu acho que na ensinança de qualquer idioma, não somente brasileiros que aprendem espanhol, o que mais pega é a fonética. Eh, quando uma criança começa a falar, o aparato fonador dela, ela começa a se amoldar aos sons que você está puxando para ela produzir. Então, Uhum. por exemplo, essa A com tio que eu estava falando de São Paulo, não é um som que para mim seja natural. Eu tenho que forçar. Eu tive que forçar muito tempo. Eu ia na padaria e pensava muito, eu quero pão, e fazia tipo questão de fazer esse som para forçar até. Isso leva muito tempo. Não é, não é que em 2 meses você vai começar a falar quanto um nativo. Então, você tem que. Eu acho que a chave é entender que você vai demorar até amoldar todo o teu aparato fonador para produzir certos sons. E que talvez tenha sons que você não consiga produzir. Por exemplo, o famoso rrr de perro, por exemplo, de cachorro, de Rio de Janeiro. Tem muito brasileiro que não Uhum. consegue produzir. Isso é ruim? Não, não necessariamente. Tem muito estigma também em tentar falar como um nativo. E, na verdade, o que vocês querem aqui é se comunicar, é ir para um supermercado e saber o que você tem que pedir. É ir para um ponto de ônibus e saber se esse ônibus que você vai pegar te deixa onde você quer ir. Então, enquanto você consiga se comunicar, se você fez Rio ou Rio porque saiu assim, sei lá. Eu É acho que isso. o maior problema é lá na fonética. E depois tem alguns erros mais menorzinhos, digamos, tipo essas diferenças entre muy e mucho, que as duas Uhum. palavras significam muito, mas a gente usa de formas Diferente. diferentes. Uhum. O artículo lo, que é um artigo neutro, que vocês não têm no português, isso que é bem difícil de explicar, porque aí eu não tenho referência para eu me pegar, ok, isso funciona como isso aqui. Não existe, porque E, vocês não usam. Então eu e tenho que criar regras para vocês saberem entender. quando que usar essas coisas. E isso eu acho que é o maior erro, assim. Obviamente que eu também não sou o maior entendedor do idioma, mas o que eu percebo muito em brasileiros que chegam sem saber ou achando que sabe, é justamente com essa diferença entre o lo, né? Quando usar o lo, quando usar o er, quando usar o muy, quando usar o muito. Eu acho que isso é o que pega no início. E é legal você falar isso, porque assim, a gente está falando de coisas que daria já para a pessoa começar a se especializar aqui, né? A já tornar aquilo um hábito. Então, pô, procura essa diferença, né? Quando usar o lo, quando usar ali o er, É muito procura, legal. assim, Tem muita gente, tem muita galera no YouTube, professoras brasileiras que explicam essas coisas em português. exatamente isso. Perfeito. Então, você desde o português aprende a usar essa coisa do espanhol que você está tentando, que você não compreende. Eu dou essa dica, vocês deveriam fazer isso. E, e Eu sou argentino falando português e que eu também ensino inglês. você falou Qual uma o coisa aí, problema? por Nenhum. exemplo, você falou da fonética do R, que também para nós é uma coisa bem complicada. E fonética nada mais é do que você treinar. É treinar, treinar, treinar. Depois o treino vira Falar, um falar, falar. hábito.
E aí, quando você chegar na Argentina, isso tá um pouco mais evoluído. E E o não que a se gente falou cobrar, no, né? e o que a gente falou no princípio, não se cobrar e não ter medo de errar, porque se você não erra, você não aprende. E assim, E, existe um mito de que ai, você tem que ir para lá falando belíssimamente o idioma. E na verdade não, os argentinos são, na maioria das vezes, muito abertos, eles vão te ajudar se você... Quando, bom, eu não sou muito parâmetro, né? Mas geralmente quando a gente vê que tem alguém que não sabe o idioma e tal, tentamos ajudar de um jeito. Da mesma forma que aconteceu comigo na minha primeira viagem no Brasil, que eu não falava absolutamente nada. aham. E isso é uma coisa que eu quero também te fazer algumas perguntas sobre, porque as pessoas criam também, pegam às vezes algumas pouquíssimas experiências ruins e negativas e já trazem isso como se fosse o normal. Mas não é. O normal é isso que você está falando. O normal é que a gente queira ajudar. A maioria das pessoas, elas estão dispostas a ajudar, elas querem se aproximar de quem é de fora, de quem tem outras experiências, de quem quer compartilhar. Eu vejo que para mim é mais fácil eu arrumar hoje um amigo argentino do que um amigo brasileiro, porque eu acho que quando eu chego na Argentina, o argentino está muito mais adepto a me ouvir, a saber da minha história, porque tem curiosidade, porque quer se aproximar, e eu também de me aproximar daquela cultura, de ouvir aquela história, do que às vezes o vizinho aqui do prédio que eu não conheço. Então isso passa. Isso eu falo para minha esposa, eu falo, caraca, eu acho que eu tenho mais amigos na Argentina do que no Brasil, por conta dessa troca. E as pessoas às vezes, Acontece, sim, ai, desculpa, acontece muito quando você viaja, que você está com outra mentalidade, está muito mais aberto, então você está mais permeável a fazer esse tipo de relacionamento. E é essa visão que essa galera que vai estudar tem que ter. Não se cobram. Façam uma lição de casa antes de vocês irem. Não se cobrem ao ponto de querer chegar falando, entendendo tudo. Vamos focar aqui numa questão. Vocês precisam se comunicar, como o Davi mesmo disse. Se comuniquem, se façam entender e entendam o que estão ali falando. É o trivial. E depois, com o tempo, você vai absorvendo uma cultura linguística que, em pouquíssimo tempo, com certeza, você vai se desenrolar muito bem. Aliás, você conseguiria, assim, a partir da chegada na Argentina, prever, porque a galera gosta disso. Quanto tempo eu vou estar legal no espanhol? Dá hoje para a gente falar em tempo? Dá. Eu sempre coloco o mesmo exemplo. Quanto tempo demora uma criança em começar a falar orações complexas, completas? Não, mamãe, papai, água. Não. Uhum, Uma oração completa, complexa. Uns 4 a 6 anos, mais ou menos, em uhum, promédio. uhum. Não significa que você vai demorar 4 a 6 anos, porque você tem todo esse bagagem de português que vai te ajudar e você vai pular dele para tentar compreender algumas coisas do espanhol ou do outro idioma. Mas no mínimo 2 anos vai demorar para você falar assim fluidamente. E eu falo 2 anos considerando que eles vão viver aqui e vão viver Tá. imersos, eles vão ser puxados o dia inteiro a falar em espanhol. Porque os Uhum, professores vão falar em espanhol, o mercado vai ser em espanhol, o trem vai ser em espanhol, tudo vai ser em espanhol. uhum, O que acontece uhum. muitas vezes é que brasileiros aqui acabam criando tipo uma comunidade de outros brasileiros que estão aqui e se movimentam só entre eles e aí ninguém pratica nada, nada espanhol. Aham. Então eu sempre puxo vocês a sair e buscar e, e tentar se comunicar. É isso, se comunicar, errar, tentar e tentar. Legal, legal, legal. E você falou de uma coisa interessante, e às vezes as pessoas não têm paciência de esperarem 2 anos para poder começar a se comunicar. E é isso que a gente está falando. 2 anos a gente está tratando de alguém que está ali no nível de fluência já muito mais avançado, já falando como um nativo. Mas a fase da se comunicar é extremamente importante você saber que faz parte do início. Pelo menos um tempinho ali você vai precisar. E outra coisa importante que você comentou, que me veio à cabeça aqui na hora, eu acho que um dos grandes erros dos brasileiros quando chegam é viver na comunidade de brasileiros, né? E isso faz mal. Isso é meio lógico, né? Porque aí você tem muita gente que fica com saudade, que tenta
tentar confortar um pouco esse sentimento de E é, eu abandonei o meu e país. Não é é a nossa fácil zona de emigrar. conforto, a gente tende a É procurar a por zona de ela. conforto. Então, é compreensível, mas também não ajuda a você tentar treinar o espanhol, por exemplo, no caso. E aí a gente está entrando já numa outra linha aqui que eu queria entrar com você, que é a partir do momento que a gente chega na Argentina, né? O que a gente poderia fazer para acelerar esse aprendizado? A gente falou do que não fazer. Não que você não tenha que estar inserido num grupo de brasileiros, porque isso vai te trazer o conforto que a gente estava Não, falando. lógico. Você ali, mas você vai ter amigos mais facilmente, as pessoas vão te entender com mais, vão ser mais empáticas, talvez, ou não também, enfim. Mas o que eu quero dizer é que você deve procurar por comunidade também dos argentinos. Você tem que usar ali a faculdade como como um trampolim para você fazer amizades com argentinos, com nativos. Na rua você tem que procurar por isso, porque isso vai acelerar o processo. Tem mais alguma coisa, Davi, que daria para acelerar esse processo quando a pessoa chega já na Argentina? E quando a pessoa chega aqui na Argentina, tentar, tentar expandir um pouco essa rotina que a gente estava falando antes. Tentar, ok, eu preciso me informar, eu vou ver notícias, vamos tentar ver em espanhol, que aqui fica mais fácil porque eu ligo o televisor e aparece, eu ligo o rádio e também começa a soar em espanhol. Eu tenho que ler um livro, vamos ver na livraria que tem em espanhol. Eh, eu acho que é isso. Às vezes fica mais fácil, a gente estava falando de podcast antes, e às vezes fica mais difícil com podcast, e pode ser frustrante também, porque aí como fazer a escuta e tentar entender, ok, ele está falando isso daqui, esse som representa essa palavra daqui, às vezes você fica meio perdido. Então, podcast pode ser uma dificuldade a mais, mas eh, tem, a Argentina produz milhares de seriados, telenovelas, sei lá, ou seja o que for. Expandir essa rotina que a gente estava falando no princípio. Eu acho É que é isso. uma clave. E também, bom, isso de se puxar e sair e falar com todo mundo no mercado, falar, tentar fazer relações com brasileiros que possam, eh, com brasileiros, com argentinos, para você poder treinar. Eu acho que isso é essencial. É fundamental. E você acha que vale a pena também, a partir da chegada, fazer algum curso, alguma coisa mais específico ali, paralelamente à faculdade, alguma coisa assim? É válido? Sempre ajuda. Sempre ajuda muito mais se você, você sempre sabe quando necessita. Uhum. Então, se você, eu acho que provavelmente você necessita, é sempre válido. É. É, porque aí também você vai, é, muitas vezes você vai fazer faculdade fora e você fica preso na bolha de, ok, eu sei espanhol, medicina, mas aí eu te falo de esporte e você não entendeu nada, porque você Uhum. conhece e se manja muito bem do vocabulário médico, mas não Uhum. dos outros. Então aí fazer um curso talvez faça com que você expanda um pouco esse horizonte do vocabulário que às vezes fica meio no caminho. Eu, eu acho que é fundamental também isso, porque você consegue levar para a sala de aula, às vezes, as dúvidas que você está tendo no dia a dia e que você tem dificuldade de Também. expor essas dúvidas. Então, eu vejo por esse lado, eu vejo também pelo lado de você interagir com mais pessoas. Então, dentro desse curso, talvez você vai ter outros brasileiros com as mesmas dificuldades. Você pode encontrar outras pessoas de outros países com a mesma dificuldade. Você amplia a sua relação de amizade também, que é uma coisa que você vai buscar quando você chegar em outro país, né? Pô, vou ter que formar aqui a minha rede de apoio, minha rede de amizade. Então, quanto mais em grupo, coletivamente você estiver, mais rápido isso vai acontecer. Então, eu acho que é fundamental. Se você vai para a Argentina e não está colocando ali uma preparação paralela com o idioma, se você está pensando, obviamente, em chegar lá no sexto ano e pensando que as coisas podem ser mais fáceis mais cedo ainda, eu acho que colocar um curso ali paralelo é fundamental
para que isso possa acontecer, tá? E eu estou até lendo aqui o comentário do Felipe. O Felipe está falando exatamente sobre essa questão da experiência de morar em outro país, experimentar a cultura. Felipe, é isso, cara. Transformar todo esse aprendizado, tudo isso que o Davi está falando para vocês, de que vocês podem começar desde o Brasil ou podem fazer a partir da Argentina, um aprendizado. E o aprendizado passa por um processo, e esse processo às vezes é muito doloroso. Só que se você entender que ele vai ser doloroso, e se você entender que dali é que você vai extrair as coisas que você precisa, fica mais fácil. Então, eu brinco muito, eu falo, pô, errou, cara, você vai na farmácia, a nossa vida muda, né? Porque aqui no Brasil a gente tem tudo na nossa mão, a gente já aprendeu como tudo funciona. Então, se eu tenho uma dor de cabeça agora e eu preciso ir na farmácia, eu saio dali em 2 minutos com o remédio que eu preciso. Agora, na Argentina, a primeira vez na farmácia vai ser um desespero. E tá tudo bem, faz parte. Você vai ter que reaprender tudo isso novamente. E você vai aprender por uma vez. Você vai lá na farmácia, você vai, meu Deus, como é que eu falo isso? E aí você vai chegar lá e vai apontar mímica em português com espanhol e vai. E você vai Sim, sair com o remédio que você precisa. E aí, uma coisa é, para quem quer evoluir, para quem está pensando em crescimento, obviamente. Pô, o que, que eu vou fazer da próxima vez, na segunda vez, para que a comunicação seja mais assertiva, mais próximo do ideal? E é esse aprendizado. Isso vai acontecer no mercado, na padaria, no transporte, em tudo. Então, é tirar lições disso e dar risada quando tiver que dar risada também. dar risada descomprime muito. É E isso. ajuda muito a relativizar a situação. Lógico que no momento você se sente muito mal, mas saiu tudo bem, você saiu com o remédio, isso que É importa. O processo até sair com o remédio, o grande deu no que deu. o grande erro, e aí aqui eu vou entrar numa coisa que eu queria te perguntar, você a primeira vez na farmácia encontrou dificuldade, e a segunda vez com a mesma dificuldade, e a terceira vez com a mesma dificuldade. Vai chegar uma hora que a pessoa que vai te atender ela não vai ter mais paciência, porque é a sua, meu ponto de vista, tá? É a sua obrigação aprender, é a sua obrigação melhorar cada dia em relação ao idioma. E os professores vão cobrar vocês disso, tá? Ah, Rodrigo, mas tem muita gente que vive aqui no Brasil que não fala lá em português. Dane-se, não é o que você tem que tomar para você. Você vai ter que evoluir. E aí é o que passa um pouco pelas reclamações de alguns brasileiros, às vezes, de que eu fui maltratado, eu, sei lá, recebi aqui, fui discriminado, o professor não gosta de brasileiros e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, para quem tem essa ideia ou ouviu falar disso em algum momento. É, é bem importante vocês entenderem que vocês estão vindo numa cultura que é muito similar em muitas coisas. Argentinos e brasileiros compartilham muita história, tem processos históricos, se você analisa, que são exatamente iguais e Uhum. tal, mas é uma outra cultura. É uma cultura que não tem muito a ver em algumas coisas, que são polos totalmente opostos. Então, eu já ouvi muitos brasileiros reclamarem que eles foram maltratados, por exemplo, no supermercado. Porque, eu fui ontem, que era domingo, no supermercado, e o caixa me atendeu tão mal. Porque o caixa não tinha menor interesse em estar lá, porque era domingo e ela queria estar na cama, deitada, acariciando o gato. Então, ela vai te atender no maior desinteresse, porque argentino é assim. E acontece com vocês que são brasileiros e com nós Igual. que somos E argentinos. a gente Acontece sabe exatamente E a gente igual. sabe que essas pessoas vão continuar trabalhando aos domingos, aos feriados, por esse comportamento Logicamente. que elas têm. Então eu não vou nesse supermercado no domingo, porque eu já sei que vai estar essa pessoa que não atende bem. Com professores, lógico que tem gente ruim em todo que canto. E isso acontece Você das duas. sabe, Davi, teve um fato esses dias não, acho que já faz uns 3 meses mais ou menos, que rolou um vídeo na internet aí de uma senhorinha que estava no ônibus e ela começou, o ônibus estava cheio, cheio para a Argentina, né, para Buenos Aires, para São Paulo, cheio é assim, é coisa de você cair do ônibus na primeira freada, você sai mesmo do ônibus. Na Argentina, só fica nessa situação quando algum outro transporte está em greve, né? Não está Nesse momento, funcionando, aí sim. sim acontece. Mas enfim, estava cheio. Aí uma senhora começou a ofender uma brasileira, uma estudante que estava ali de pé, e começou a ofender, começou a xingar e tudo mais.
E aquele vídeo, ele viralizou, tomou, eu recebi, nossa, um monte de aluno. Rodrigo, você falaria sobre isso, Rodrigo? E aí, é isso aqui. E eu falei, gente, isso aconteceria em qualquer ônibus aqui também? E assim, infelizmente, é uma senhora desprovida de um monte de inteligência que poderia ter e não tem. E acontece, tá tudo bem. Agora, assim, agora, você imagina se o contrário viralizasse? O contrário não viralizaria. Eu já peguei várias vezes ônibus em que pessoas vieram conversar comigo numa gentileza e a conversa rolou numa simpatia, numa educação. E ninguém estava ali me filmando para viralizar aquilo ali. Aquilo ali nem viralizaria porque não valeria a pena. Não, lógico. Eu já passei por. Graças a Deus foram pouquíssimas vezes que eu me senti tipo eh, lá. Mas é entender que tem gente ruim em Isso. todo o país. Não tomem como regra aquilo que vocês veem. Cuidado aí, gente. Vocês viram esse vídeo da senhora aí, mas vocês não viram um monte de outra senhorinha que, nossa, quando a gente está no mercado ali, quer vir, quer conversar. Eu acho isso incrível. Às vezes eu estou no mercado, geralmente idoso. Aí idoso vem e faz algum comentário com você na fila. Aí você vai lá e começa a conversar. A pessoa se deu conta de que você não é nativo. Em qualquer outro lugar, assim, a pessoa já ficaria meio assim de estender a conversa. E na Argentina, o idoso ele continua, ele vai falando, ele vai reclamando, daqui a pouco ele está reclamando do prefeito, do presidente, do mercado, de todo mundo. Igual do que muitos lugares no Brasil, Buenos Aires especificamente, se fez do imigrante. A Argentina tem, acho que 63% da população argentina tem raízes italianas, eu também, por exemplo. Então, a Argentina é um país muito receptivo ao imigrante, a gente que vem de fora, gosta de saber como que se faz, sei lá o que, que se faz mercado no teu país, se vocês têm esse produto ou não, se vocês também têm metrô ou não, e gostam de reclamar como no teu país o metrô deve ser muito melhor do que o nosso, mesmo sem conhecer. É assim, é assim. Então não tomem como isso não, tá, gente? A mesma coisa em sala de aula. Ó, o que acontece muito, a Vitaí deu aula, dá aula para quem é estudante, para quem hoje já está aí bem avançado no curso de medicina. Já chegou a dar aula para quem já se formou, já, Davi? Quem se formou? Né? Não, ainda não. Não pegou, Não, né? Tá próximo, não, tá ainda não. perto, tá É que perto. depois que a gente se forma, quase todo mundo vai, então não tem. Não tem informação, Quase né? Não todo tem mundo informação. volta. Mas, pô, tem muita gente que passou pela sua mão aí, que está bem avançado no curso, e que em algum momento se deparou com alguma situação chata com o professor em relação a esse relacionamento entre brasileiro e argentino. E isso muito, eu já adianto, que se dá pelo idioma, tá, gente? Sim. Eu vejo muita gente vivendo essa bolha de brasileiros na Argentina e que não evolui em nada em relação ao idioma. Eu peguei vários casos de pessoas no quarto, quinto ano que assim tinham um espanhol péssimo, mas e sequer falavam e só falavam quando se sentiam ali ameaçados por alguma coisa ou por alguém, sei lá. E os professores, já adianto, não têm paciência nenhuma com esse tipo de pessoas. E aí eles são, por características, mais enfáticos assim em cobrar mesmo, principalmente nas provas Porque orais aí ali. é onde você vê que o argentino é bem mais grosso do que o brasileiro. Exato. E aí, para quem está de fora, aquilo soa às vezes com uma coisa ruim. Então, a lição que fica aí é aprenda a cada dia, evolua, que o professor vai ser o seu melhor amigo, não tenho dúvida disso. É claro, como o Davi disse, gente imbecil tem todo canto do mundo. E, ó, deixa de canto esse tipo de gente, sabe? Eu já passei por isso também na Argentina e eu não tô nem aí. Eu brinco aqui, eu falo, Davi, que Eu acho que não tem pessoa que tenha saído do seu país que não tenha passado por isso. exato, exato. Ó, Em qualquer lugar. tem uma coisa que eu gosto de falar aqui, eu falo para todo mundo isso. Tem certas situações que a gente tem que tratar como uma poça de água. Sabe o que é uma poça de água? Sim. Você passa assim com o seu carro, tem uma poça de água. Cara, eu vou desviar dessa poça e vou continuar o meu caminho, porque se eu passar por cima dela, eu vou molhar as pessoas e eu vou molhar a mim mesmo.
Então, por claro. que que eu vou perder tempo passando por cima dessa poça? Eu desvio e sigo meu caminho. E ela tem que acontecer, porque você tem que estar focado. Pô, qual que é o meu objetivo? É se formar. Eu quero sair daqui ou permanecer aqui, que seja formado. Então, vai ter que encarar esses desafios. Não tem outra escolha. Faz parte do processo. Davi, conta um pouquinho Así es. sobre o nosso curso que começa amanhã. Como é que vai ser? Eu recebi já uma mensagem aqui agora há pouco de uma menina, de uma moça que vai estudar na Argentina e que falou que está super ansiosa para amanhã. A sua responsabilidade é Debería grande, hein? estar ansiosa. Deveria, pelo menos. A sua responsabilidade é grande porque a gente criou uma expectativa legal e eu tenho certeza que você vai mandar super bem. Fala um pouquinho como é que vai ser esse curso aí. Esperemos que sim, esperemos que sim. O curso é um curso de espanhol básico. A gente vai aprender o vocabulário do cotidiano, desde o que a gente está falando, desde ir ao mercado, a cidade, as roupas, essas coisas. E a gente também vai focar bastante na gramática do espanhol, sempre contrastando com o que vocês já sabem do português. E também a gente vai ter um apartado, uma vez que vocês já sabem bastante da gramática, a gente vai fazer algumas práticas com textos acadêmicos, que são papers e documentos que eu tirei de revistas e jornais de medicina, para vocês, para a gente trabalhar esse linguagem acadêmico que é mais complicado, que é mais retorcido, que é mais complexo para a gente entender. Então, são esses três os eixos. O curso vão ser 90 horas, são 6 horas semanais, 3 nas terças, 3 nas quintas, e a gente vai tentar aprender absolutamente tudo e ter a maior quantidade de prática possível durante esse tempo. Prática não somente na escrita, como também na oral, para a gente rir um pouco. E experiências acima de tudo, né? Porque o que a galera mais me fala aqui é da falta de prática, que é uma coisa que a gente vai tentar colocar muito aí, da falta de prática acadêmica, fazendo aquela conexão com quem vai começar um curso. Então, é muito focado aí para quem está pensando, ó, eu já te digo o perfil do público que vai começar com a gente amanhã. Galera que vai começar agora no segundo semestre na Barcelona, que está desesperada em relação ao idioma. Então, Me falaram assim. se você vai começar o pré-grado agora na Barcelona, tem que fazer esse curso. Ah, Rodrigo, mas a Barcelona te dá um curso. Gente, o curso que a Barcelona te dá não, né? Você paga. Desculpa, mas é muito, muito básico e simples dentro daquilo que você Tem precisa. tem um conceito muito chave aqui. Por lei, todas as provas e todos os documentos, todos os trabalhos que você faz na faculdade têm que estar em espanhol. E essa é a maior dificuldade no início. E Sim, também é muito voltado para quem está querendo. Ah, Rodrigo, eu vou ano que vem, ou eu estou fazendo planos. Se você está fazendo planos, estudar o idioma tem que passar por esse plano em seu algum aí. Então, momento. a gente tentou antecipar isso. Então, a gente montou aqui 3 formas de você fazer um curso hoje de espanhol. E aí vai depender, obviamente, do seu perfil, de quando você vai, do tempo que você tem e, claro, do que você pode pagar. Então, a gente tentou trabalhar essas 3 hipóteses. Então, essa primeira aqui começa amanhã, que é esse curso online, que o Davi falou, vai até o final de novembro, né, Davi? Sim. Até o final de novembro, são aulas ao vivo aí com o Davi. Então, vocês já viram que o português dele é perfeito, vocês não vão ter dificuldades no início, não vão passar vergonha. Acho que ele vai passar mais vergonha com vocês do que vocês com ele. Então, vai ser muito bom nesse sentido, eu estou bem confiante. E também a gente está com um segundo, não seria um segundo curso, mas presencial. Então, a gente vai ter em fevereiro do ano que vem uma turma presencial lá na nossa sede em Buenos Aires. Então, tá indo para UBA, para La Plata, para Barcelona, para qualquer outra faculdade aí, na grande Buenos Aires ali, obviamente. Fazer esse curso presencial também vai trazer aquilo que eu falei um pouquinho para vocês de participar com o grupo, de estar com o coletivo, de ver a dificuldade do outro, de levar a dificuldade do seu dia a dia para a sala de aula. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, se você quer e já tem compromisso de ir para a Argentina no que vem, vale muito esse curso. E a gente tem também o pacote de aulas particulares aí, mas aí é um outro conceito que eu não vou explicar aqui. Quem tiver interesse
manda para a gente uma mensagem. Aliás, essa semana, esse curso começa amanhã. Então, essa semana a gente tem aula amanhã e quinta. Depois não dá para entrar na turma porque já vai ter perdido muito conteúdo. Então é só essa semana. Quem tiver interesse, eu acho que a gente tinha 3 vagas, porque a gente limitou o número de pessoas também para o curso. Manda uma mensagem para nós. 10% de desconto eu dei na live da semana retrasada que eu participei e vou dar essa semana também, tá? Então conversa com o assessor aí que está te atendendo, ou se não tem ninguém, manda uma mensagem aí para nós, para a gente poder reservar uma destas 3 vagas que restam. Certo, Davi? Mais alguma coisa para a gente fechar? Tem aqui uma pergunta que eu acho que é Manda interessante. aí. Esse curso vai me dar o certificado para usar na matrícula ou é só mesmo para praticar? Fala a Fefe Coelho. Ah, legal, legal pergunta. Esse curso vai dar certificado também para quem participar de um limite mínimo ali das aulas ao vivo, tá? Que a gente consegue medir. Daí sim, ao final, dá o certificado. Certificado esse só de extensão, de um curso extensivo, tá? Não tem validade, eu diria, para... Isso. Tem gente que acha que esse certificado daria para UBA, para as provas de proficiência. Não, tá? Não. O curso também o foco ele não vai ser prova de proficiência, tá? É claro que você vai aprender muita coisa útil para essas provas de proficiência, mas o curso ele é muito mais voltado à prática, ao dia a dia e essas necessidades iniciais aí da parte acadêmica de quem está indo cursar essencialmente medicina. Certo? É isso. Meu querido, brigadão aí por ter aceitado o meu convite, pelo bate-papo, pelas dicas. Quem chegou depois, por último, eu vou subir a live daqui a pouquinho no Instagram, então volta lá, assiste desde o início, tá? Espero que a gente tenha cumprido com o objetivo que foi trazer dicas aqui de coisas que as pessoas já podem começar a se preparar. Espero que vocês tenham curtido, espero que você tenha gostado dessa sua primeira experiência. Vamos fazer mais experiências dessas. Adorei. Por favor, assim, quando vocês quiserem, eu estou sempre disponível para vocês. Legal, legal, Davi. Muito obrigado mais uma vez a você e a todo mundo e uma boa semana para todos. Valeu! Tchau, tchau.